Shalom, povo escolhido de Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo, esteja com vocês. Sejam todos bem-vindos na quarta do Sobrenatural de Deus. Aquele dia, aquele momento que o Senhor reservou para seu povo escolhido. Está recebendo mais uma porção da sua palavra, uma porção do seu ensino, para que nós sejamos fortalecidos, sejamos capacitados para prosseguirmos nessa caminhada, nessa jornada, e por que não dizer na corrida, a corrida que nos foi proposta. Sintam-se abraçados no amor de Deus, que o Santo Espírito possa estar nos conduzindo, que Ele possa estar te tocando no teu corpo, na alma, no Espírito, assim como eu ungindo minha boca, meus lábios, a minha língua, meu coração, minha mente, meu corpo, minha alma, meu espírito, para que eu possa estar liberando a palavra de Deus, para que você receba as mais altas revelações, as revelações celestiais, que Ele escreveu, deixou no manual da vida, para que eu e você nós pudéssemos ler, que nós pudéssemos estudar, meditar e se aprofundar nas riquezas que ali estão, nos tesouros escondidos. Pai, a Ti rendo graças, porque foi a nós pequeninos que Tu reservastes o que está ali guardado para nos ensinar. Fica conosco até o final e veja o que o Senhor vai falar para o meu e o teu coração, para mim e para a tua vida. Não importa o que tu estás passando, o importante é que você vai ser transformado, porque hoje à noite é a noite de transformação de vidas. Hoje à noite é a noite que o Pai vai te tocar. Hoje é a noite que o Pai vai te segurar na mão e dizer: filho e filha, venha comigo nessa jornada, me busque mais, busque de mim, procure e cave os tesouros. Graças te dou, Senhor, porque tu estás te permitindo que nós possamos estar descobrindo esses tesouros a cada dia. Fiquem conosco em nome de Jesus. Eu já quero liberar uma palavra que está lá em Lucas capítulo 12, versículo 49. Quando o Senhor Jesus mesmo, Ele declarou e disse: eu vim lançar fogo na terra. O que Jesus está dizendo? Eu vim lançar fogo na terra. E o que mais quero? E ele complementa: se já está aceso. Se já estivesse aceso. Esse era o desejo do Senhor Jesus. Ele disse que veio lançar fogo à terra. E o que mais ele queria é que ali já encontrasse esse fogo aceso em cada um de nós. Filhos e filhas, foi o próprio Jesus que disse que veio lançar esse fogo, que queria que todos estivessem acesos. E você já pode estar me perguntando: mas que fogo é esse? E eu digo: olha, é um dos desejos de Jesus naquele momento, era liberar o fogo de Deus. O fogo de Deus, o fogo da sua presença, para mim e para você, para todas as pessoas do mundo inteiro. Para que após a sua ressurreição, fosse liberados a todas as pessoas do mundo. Após a sua ressurreição, esse fogo que ali ele declarou fosse liberado a todas as pessoas, em todo o mundo. E não só isso, ele desejou algo mais. Que esse fogo que ele veio derramar na terra, ele fosse reproduzido por todas as pessoas, por mim e por você e pelos discípulos da época. O quê? Sim, além dele desejar que esse fogo da presença de Deus descesse sobre todas as pessoas após a sua ressurreição, ele queria que eu e você, nós reproduzíssemos esse fogo ao nós andarmos, caminharmos, corrermos neste mundo.
Ele nos deixou incumbido de reproduzir o fogo da presença dele. Por isso que nós somos chamados de templo do Espírito Santo. Amém? Para reproduzir o quê? Que fogo é esse? Reproduzir os milagres que Jesus realizou. Reproduzir ali as libertações. Reproduzir ali o que Jesus estava reproduzindo naquele momento. Ao trazer o reino dos céus à terra. É esse fogo. O fogo da presença de Deus. Que Ele nos incumbiu de nós recebermos e reproduzirmos aonde nós formos. Ei, filhos, ei, filhas. E que nós fôssemos guiados. Guiados a conhecer mais o Pai. Guiados a conhecer mais e ter essa intimidade com esse Deus maravilhoso. Que carinhosamente nós chamamos de Abba, Pai. E que nós pudéssemos contemplar a salvação eterna, porque faz parte desse fogo da presença de Deus. Pois ali na sua crucificação e ressurreição foi desencadeado um processo. O processo natural, o plano de Deus, que estava descendo ali sobre os discípulos, a princípio, quando eles estavam ali no cenáculo reunidos, aquele evento abalou o mundo inteiro, pois a sua presença, o seu fogo estava descendo sobre todos eles para abalar o mundo. É, filhos e filhas, pois o fogo de Deus, esse fogo que o próprio Jesus desejou derramar após a sua ressurreição. Quando João, lá em Mateus capítulo 3, versículo 8, João Batista disse: eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Sim, após mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno de quê? De levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. É Ele que traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro. Mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Aqui João Batista falou daquele batismo das águas que ele fazia do arrependimento, falou do batismo do Espírito Santo, mas também falou desse batismo de fogo que era Jesus que derramava, aquele mesmo que ele desejou derramar sobre todos os povos. Isso é necessário. Quando nós vemos lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude, mas recebereis o poder, recebereis a unção, recebereis esse fogo. É o fogo para ganhar almas para Cristo. É o fogo para testemunhar de Cristo, do Cristo que está vivo hoje em Espírito, que é o Espírito Santo. É esse fogo para gerar os milagres, as curas, para gerar o sobrenatural de Deus no meio do seu povo. É o fogo que vai sacudir o mundo com a boa notícia, as boas novas do Evangelho. Vamos dar uma olhadazinha lá em Atos, capítulo 17, versículo 6. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando:
Esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason recebeu em casa, todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. E ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e saltaram. Era uma boa notícia que ali já estava andando em todo mundo e estava causando alvoroços. Porque esse fogo de Deus, as boas notícias, é justamente para separar a luz das trevas. É justamente para trazer a liberdade. É justamente para trazer o reino de Deus à terra. Esse fogo é para produzir provas sobrenaturais da presença de Deus. Esse fogo é para produzir as provas sobrenaturais da presença de Deus. Provar que Jesus está vivo. Provar que existe o reino de Deus. Provar que é possível caminharmos debaixo desse sobrenatural. Debaixo desse fogo que Jesus mesmo desejou que já estivesse aceso em mim e você. Andar curando as enfermidades debaixo desse fogo. Andar debaixo desse fogo, libertando as pessoas, sarando-as, curando-as, purificando-as, santificando-as, salvando, dando testemunho de Cristo ressuscitado. E eu te faço uma pergunta, filhos e filhas. Você já tem essa experiência desse fogo? Esse fogo de Deus que causa todo esse sobrenatural. Porque uma coisa é você ter uma experiência vivida do sobrenatural de Deus, ou apenas uma opinião. Uma coisa é você vivenciar o sobrenatural de Deus, estar andando sob o fogo, ou você ter apenas uma opinião porque leu, porque ouviu. Se você não tem ainda, está apenas na opinião. O meu desejo de declaração é que você viva uma experiência. A experiência do sobrenatural de Deus. Hoje, aqui e agora. Mas é possível sim. Mas isso não só era no passado. Não, é para hoje. Eu queria falar um pouco do relato de uma experiência de um dos nossos antepassados, que foi uma das experiências maravilhosas que ele, um líder chamado por Deus, teve a presença de um fogo. E esse fogo, após chegar em sua vida, após ele ter esse encontro, essa experiência, a vida dele foi transformada. A vida de muitos foram transformadas. Por quê? Porque ele teve um encontro com o fogo de Deus. Abra a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 3. Versículo 2. Então, versículo 1. Fala de Moisés, que pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante! Pensou, por que a sarça se queima? Não se queima, vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está
é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho visto o quê? A opressão do meu povo. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Deus vê tudo, gente. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me diante de Faraó e tirar os israelitas do Egito? E Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem envio. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Depois você dá uma continuada além esta narrativa, para você ver o cuidado, o amor que Deus tem por nós, filhos e filhas, que fazemos parte desse povo escolhido. Se ele ali estava como pastor de ovelhas na terra de Midian, trabalhando, era comum no deserto ver as sarças pegarem fogo, mas só que as sarças, elas eram consumidas quando o fogo queimava toda a palha. Mas aquela sarça, aquele fogo de Deus que desceu sobre aquela sarça, não consumiu a sarça. Ficou o tempo inteiro ali, continuamente aceso. Era uma sarça ardente. Era um fogo em chamas no meio do deserto. Era algo diferente. Aquele fogo não era um fogo comum, porque a sarça não era consumida. Por quê? Porque isso é o sobrenatural de Deus. Porque isso é o plano e propósito de Deus. Era mostrar a própria eternidade descendo dos céus para se mostrar nesse mundo natural. Era a eternidade de Deus, o seu sobrenatural, invadindo a terra, invadindo o mundo natural. A dimensão dos céus descendo, se manifestando. A parte espiritual, a parte sobrenatural, descendo para o mundo natural, para este mundo real. Estava ali invadindo. Era essa dimensão. E naquele momento, acontecia a manifestação do sobrenatural de Deus aos olhos e à presença daquele líder que estava em sua frente. Moisés tem o discernimento de que aquilo não era natural e que era um sobrenatural. E ele se aproxima. Ele se aproxima. Mas ao se aproximar, Deus diz: tire as sandálias. Aqui é terra santa. Pois aquela sarça, ela não era consumida. O fogo de Deus não acabava. Não era extinto. Era um fogo contínuo. Esse mesmo fogo
começou a arder no coração daquele líder Moisés. Aquele fogo da sarça agora já começou a arder no coração de Moisés. Para toda a sua vida. E eu declaro hoje à noite que o fogo do Senhor, o mesmo fogo que Jesus desejou para todas as nações, também desça no teu coração por toda a tua vida, até o fim dos seus dias, no mundo natural e para a eternidade com a salvação. Queime, arda, que esse fogo de Deus possa estar queimando o teu coração. E que Deus possa, em meio a esse fogo, Ele possa falar. Assim como Ele falou com Moisés, possa estar falando comigo, contigo, com todos aqueles que estejam e queiram ver o fogo de Deus mais de perto. Queira andar debaixo desse fogo de Deus. E vendo o Senhor que sair a voz de lá, do meio da sarça ardente. Moisés, ei filho e filha, o Senhor te chama hoje. Ele está no meio do fogo dele te chamando. E você vai responder como Moisés: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Pois nessa primeira manifestação de Deus, Ele dá uma instrução muito clara. Moisés, tire as sandálias, pois a terra que você pisa é santa. E hoje você está tirando as suas sandálias da sua vida natural, do homem natural, para andar debaixo do fogo de Deus no sobrenatural. Tirar as sandálias. Ali ele estava dizendo que ia caminhar agora no mundo sobrenatural de Deus. E você hoje está sendo convidado a tirar as suas sandálias do homem natural, do mundo natural, para você andar nessa terra santa, que é a terra do sobrenatural de Deus. É hoje. Você está sendo convidado a ter essa visão, a viver, presenciar essa sarça, esse fogo na sarça. Te convido hoje a fazer como Moisés. Tire as suas sandálias do natural e deseje ardentemente, queime nesse fogo do sobrenatural de Deus. Aproxime-se também. Veja o fogo de Deus. Escute as instruções que Deus está falando dentro desse fogo. Pois a partir daquele momento, Moisés começou a viver com aquele fogo a presença de Deus. O fogo da presença de Deus. E você está sendo convidado a viver com esse fogo da presença de Deus ativado. Dentro, em cima e ao todo ao seu redor. E você, a partir de hoje, aproxime-se mais de Deus. Deseje ardentemente ver de perto esse fogo de Deus. Participar, aprender. É a sua presença quem vai nos proporcionar acessar esse fogo, estar perto do fogo, estar perto com intimidade, aceso com o fogo de Deus. O que aconteceu ali com Moisés após ele ter essa experiência?
Sim, foi o que aconteceu com Moisés após ele ter aquela experiência. Aquela experiência transformou a vida de Moisés. E eu declaro que a tua experiência com o fogo de Deus vai transformar a tua vida. Ele foi transformado por esse encontro. E você também será transformado por esse encontro com o fogo de Deus. Com a experiência sobrenatural de Deus, você é transformado. Se você não teve ainda, deseje tirar as sandálias do mundo natural e agora viver o sobrenatural com o fogo de Deus. Pois Deus ali naquele momento coloca dentro do coração de Moisés aquele desejo, como aquele fogo ali que não consumia, era um fogo contínuo. E esse desejo que Deus colocou no coração de Moisés, foi um desejo contínuo de libertar o povo de Deus. Mas não de qualquer forma, não de qualquer maneira. Pois o povo de Deus, existe uma forma de andar com o fogo ou sobrenatural. Moisés até que tentou o seu método, usar o fogo, vamos dizer assim, da maneira que ele pensava. Mas Deus tem um plano, um propósito. É preciso que você aprenda como andar debaixo desse fogo, com o fogo de Deus. Existe o tempo de Deus, existem as instruções de Deus, existe uma preparação, existe um ensinamento. Quando você observa o primeiro parte do processo de Moisés, ele foi tirado do meio do povo que vivia como escravo e ele foi viver 40 anos no palácio real, com os ensinos reais, com a mentalidade não mais de escravo, mas como mentalidade de rei, como eu citei na ministração anterior. Por isso que muita gente está vivendo na escravidão, porque tem que mudar a mentalidade de escravo, a mentalidade de rei ou de filho de rei. E naqueles primeiros 40 anos ele é criado como a mentalidade de rei, de palácio real. Mas ele viu o sofrimento do seu povo, porque Deus já tinha colocado, já tinha o chamado para ele soltá-los, libertá-los, mas não com o seu próprio método, porque no seu próprio método ele chegou a tentar, e por isso ele foi expulso ali do palácio e passou mais 40 anos no deserto, ali onde ele teve o encontro. Porque às vezes tem muita gente querendo fazer debaixo do fogo de Deus, debaixo dessa unção, desse poder de Deus, mas do seu próprio jeito. E não é o plano e o percurso e o propósito de Deus. E Moisés ali é preciso fugir do Egito para ficar esses outros 40 anos no deserto. Para quê? Para em parte apagar alguma cultura egípcia que ele tinha aprendido, porque até então ele só tinha sido educado ali no palácio real. Era necessário que boa parte daquele homem velho fosse mortificado, fosse crucificado, boa parte daquela cultura. E agora ele teria que ir no deserto ali, está no processo seguinte, apagando o homem velho e recomeçando de uma nova forma. E ali no deserto ele foi tratado, passou pelo processo do tratamento.
momento do entendimento, do encontro com o fogo de Deus. Pois ali no deserto foram mais 40 anos. E o fogo de Deus é para iluminar. O fogo de Deus é para guiar. O fogo de Deus é para restaurar. O fogo de Deus é para queimar no teu coração, assim como queimou. Ele ardia, pegava fogo continuamente de libertar o povo de Deus, pois assim era o chamado. Queimava continuamente. Ele era, vou chamar apaixonado por Deus, mas ele amava Deus. Ele agora recebia o sonho, o plano, o projeto de Deus. Ele recebia a causa de Deus para defender e continuar. Ele era capacitado a guiar pessoas à terra prometida. E desejo você conhecer mais desse Deus intimamente, no processo, no treinamento, nessa jornada, nessa caminhada, nessa corrida. Tudo que você fizer, faça debaixo desse fogo que Jesus concedeu ali para Moisés e que concedeu após a sua crucificação e ressurreição para mim e para você. Ali naquele tempo que Moisés tornou-se no deserto amigo de Deus. Esse processo já levava 80 anos para liderar pessoas, para libertar pessoas. E ele aprendeu a ser zeloso nessa missão. A missão que ele estava recebendo de Deus. Ele ali estava disposto e estava cumprindo a vontade de Deus. Moisés andou debaixo desse fogo, onde Moisés, por conta do fogo, operou milagres, operou sinais, operou maravilhas, onde falou com Deus, viu Deus face a face, através da fenda. E hoje eu declaro que você tem disponível esse mesmo fogo de Deus, a viver as mesmas coisas, e coisas maiores ainda, que Moisés viveu, outras experiências sobrenaturais com Deus, debaixo desse fogo. Pois o nosso Deus é um Deus vivo, que quer fazer, Deus quer fazer continuamente, como o fogo ali não se consumia, era contínuo, a continuar fazendo milagres, que nós somos o povo remanescente. Sim, não cessou ali, temos a jornada, temos ainda caminhos, temos ainda desertos, temos ainda a terra prometida, a Nova Jerusalém. E nós podemos estar caminhando debaixo desse fogo, operando milagres, sinais, maravilhas, debaixo desse fogo, porque é Ele que faz, é Ele que concede esse poder, essa unção que tanto nós falamos. Para muitos vai ser só a sobrevivência nessa caminhada. Para outros vai ser como Moisés, que vai liderar, vai fazer, vai arder por vidas. Assim como Jesus, o coração dele ardia de compaixão, de amor por pessoas. Ele não podia ver pessoas sofrendo. E Deus, nesse meio do povo, vai liberar mais fogo para quem tem fome e sede de fazer algo a mais nessa jornada.
Talvez você tenha um chamado. Talvez você queira e deseje ardentemente no teu coração de receber um fogo maior, um fogo de Deus, para que você faça a diferença neste mundo. Receba hoje seu fogo, onde você receberá esse poder para realizar e viver o sobrenatural, tirar as sandálias e pisar na terra santa, que é o sobrenatural de Deus. Um fogo que não será extinto. Receba a sua capacitação por meio do fogo. Aquilo que naturalmente você não conseguia fazer no mundo natural, com esse fogo você vai fazer. Pois desce a sabedoria divina, desce um poder, desce um revestimento, tudo por meio do fogo, que nós carinhosamente chamamos de unção. Enquanto você não tiver um encontro verdadeiro com a sua sarça ardente, com o fogo de Deus, aí talvez você só dê a sua opinião. Mas o meu convite e a minha declaração é que você encontre o fogo de Deus em uma sarça. E viva esse sobrenatural para você não ter só sua opinião, mas você possa dizer: eu sou prova viva desse fogo de Deus. Eu sou prova viva porque esse fogo de Deus me curou. Eu sou prova viva porque esse fogo de Deus mudou a minha vida. Assim como mudou a vida de Moisés quando ele se encontrou com aquela sarça ardente. Mas não foi um simples encontro, ele teve que ir até a sarça. E talvez você esteja sendo convidado a vir até o fogo de Deus, até essa sarça ardente. Você sabia que esse fogo de Deus pode ser passado de pessoa para pessoa? Quem já teve um encontro, assim como Moisés teve um encontro, pode passar este fogo recebido para outra pessoa. Mas como eu posso receber o fogo de outra pessoa? E eu te falo, por impartição, imposição de mãos. Pode vir direto de Deus, ou pode vir direto de Deus passando por, vamos dizer, por mim até você. Por uma pessoa que já teve esse encontro, que já viveu e já carrega e já anda debaixo do fogo de Deus. Talvez você não soubesse, talvez você nunca tinha ouvido falar. Mas nesses últimos tempos, os filhos e filhas de Deus, esse povo, ele precisa estar com esse fogo de Deus para chegar à terra. Assim como eles chegaram naquele momento à terra que emanava leite e mel. E nós temos ainda que chegar à terra que emana leite e mel, que é a Nova Jerusalém. E esse fogo, ele pode ser transferido, sim, é bíblico, para outras pessoas. Quem já recebeu o fogo, quem já teve esse encontro com o fogo, quem já carrega o fogo de Deus, pode colocar as mãos e pedir para que Deus transfira, porque Ele é quem transfere. Mas é por meio de quem já o carrega. Amém? Para que outras pessoas tenham acesso a ser acesas. É por isso que Jesus disse: eu vim trazer fogo à terra. Eu vim incendiar a terra. É com esse fogo, com esse poder, com a unção de Deus. O mesmo fogo que ali Moisés teve esse encontro. E a vida dele nunca mais foi a mesma. Ele conseguiu liderar pessoas, ele conseguiu andar operando milagres, sinais, maravilhas. Ele conseguiu cumprir o propósito de Deus para aquele povo. E hoje eu e você, nós somos convidados a estarmos acesos nesse fogo e darmos continuidade a esta caminhada, a esta jornada, a esta corrida, para chegarmos a receber a coroa da vitória, a glória do Senhor, e entrarmos naquela cidade de ruas de ouro. Filhos e filhas, se você tem desejos de gerar também desse fogo para outras pessoas, sejam bem-vindos. Se você quer aprender mais, se conecte, depois manda no privado.
Nós temos escola para ensinar você a se mover nesse sobrenatural. A você libertar pessoas dos faraós da vida. De você andar curando pessoas pela cura divina. De você andar transformando pessoas com este fogo. Eu declaro que desse mesmo fogo você possa também estender e dar e acender outras pessoas com esse fogo. A cada um é dado conforme ele quer. A cada um é dado conforme a medida que ele quer e para o que vai ser feito. Para o nome do Senhor, o Rei da Glória, ser glorificado, ser honrado, ser louvado, ser adorado. Para você libertar pessoas, para você libertar cidades, nações. É para isso que esse fogo vem trazer o testemunho do Cristo vivo, desse Deus vivo, do seu sobrenatural. Para libertar as pessoas que estão escravas do pecado. Sim, porque esse fogo ele vai consumir as impurezas ou pecado. Você quer fazer parte desse projeto de Deus, dessa continuidade? Ou você quer apenas ficar olhando e tendo opiniões? Eu te convido a você ter experiências reais do sobrenatural de Deus. Se conecte conosco, vamos juntos nessa caminhada. Está aberto para você. Para qualquer um hoje que nunca viveu, está disponível. Basta você se aproximar da sarça ardente. Quer viver as mesmas experiências que Moisés viveu? Quer viver as mesmas experiências que os nossos antepassados viveram? Quer viver as mesmas experiências que os apóstolos viveram? Quer viver e fazer o que Cristo fazia? Receba dele esse fogo, pois assim ele nos incumbiu. Vão, façam discípulos. Discípulos é ensinado e multiplicado. Não é para reter o conhecimento, não é para reter esse fogo de Deus, mas sim para multiplicar, acender mais tochas. O próprio Jesus diz: vocês, quando estiverem acesos, bem acesos, vocês farão obras maiores do que eu fiz. Tem um mundo que clama, tem um mundo escravizado, tem um mundo aí fora que necessita desse fogo purificador, desse fogo aceso, desse fogo com poder para demonstrar que Deus é um Deus vivo, que Jesus está vivo, que o Espírito Santo é Jesus aqui no nosso meio, e Ele é quem vai distribuir essas tochas de fogo sobre nós. É possível receber. Deseje ardentemente mais desse fogo. Deseje ardentemente estar no processo de Deus, sendo treinado, sendo desenvolvido. Talvez tenha deserto, não sei, se tiver ótimo, só passa um tempo, tudo passa. Mas é melhor você passar um deserto com esse fogo, passar o deserto com Deus, do que passar deserto sem fogo e sem Deus. Vai ter épocas de palácio? Sim, tem épocas de palácio. Faça parte do processo, do plano de Deus. Tudo talvez que você esteja passando hoje, vai passar, vai passar. Vai passar na sua vida, pois assim Moisés também foi treinado. Quantos não tiveram treinamentos? Todos eles, você pode olhar as narrativas, a biografia. Teve um processo. Você quer passar com o fogo de Deus, ou você quer passar sem o fogo de Deus, somente com a sua opinião? A escolha é sua. E eu te convido e já declaro que você passe, mas passe com o fogo de Deus. Se você não tem, busque. Venha até a sarça. Onde tem a sarça ardente, venha e busque. A decisão é sua.
Experimente o sobrenatural de Deus todos os dias. Não é só uma vez na vida, uma vez perdida. Você pode viver esse sobrenatural de Deus todos os dias. Esse fogo é continuamente. É o fogo sagrado de Deus. Ele está transformando vidas. Ele está transformando igrejas. Ele está transformando ministérios. Ele está transformando cidades. Ele está transformando nações. Deus está restaurando por meio do seu fogo sagrado. É restaurando todo o mundo. O que foi falado antes está se completando agora. O que foi falado pelos profetas, pelos nossos antepassados, está se completando. Jesus está vindo buscar a sua noiva, a igreja. E esse é o tempo de todas as coisas serem restauradas. Restaurada a tua vida. Restaurado tudo aqui na terra. Pois esse fogo precisa queimar, esse fogo precisa arder, esse fogo precisa estar continuamente aceso e sendo distribuído. Abre a palavra do Senhor em 1 Coríntios. Versículo 12. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da tua obra. A obra de cada um será provada por esse fogo. Então é melhor que você já ande com o fogo. Se o que alguém construir permanecer, esse receberá recompensa. Se alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são o santuário de Deus. E eu e você, nós somos o santuário de Deus. E que Deus habita dentro de mim e dentro de você. O Espírito Santo habita em mim e em você. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois Deus mora dentro de mim e dentro de você. A todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, você passa a receber, você passa a ser o santuário de Deus. Você começa a carregar Deus dentro de você, o Espírito Santo. E aí, você passa a ser templo do Espírito Santo. E tem que ser sagrado. Você tem que cuidar desse templo. É purificado como ouro na igreja. É purificado a minha vida, a tua vida. É nesse momento que esse fogo que nós estamos andando, se for palha, feno, queimará. Que você seja cheio, receba esse fogo de Deus todos os dias. Que você seja cheio pelo Espírito Santo. Uma das evidências que você vive é o falar em línguas, mas não só isso, tem outras demonstrações do sobrenatural. É uma delas. Você recebe essa força, esse poder de Deus, vem do alto, é dele próprio. A força para na hora das dificuldades, para na hora das tuas lutas, para na hora... Essa força vem com esse fogo
te ajuda. É para você ser uma testemunha de tudo aquilo que era impossível para você, mas o fogo te ajudou. E você vai honrar e glorificar a Deus. Esse fogo vai trazer mais almas para Cristo. Vai trazer mais almas para o reino de Deus. E você talvez precise aprender a acessar o fogo. Aprender a viver debaixo do fogo, sem as sandálias do homem natural. Aprender a aumentar esse fogo na tua vida para você ceder, para você impartir esse fogo para outras pessoas. Aprender a conhecer mais de Deus, do seu sobrenatural. Porque o nosso Deus é um Deus em espírito. Então você precisa aprender como funciona o reino espiritual com base bíblica para esse fogo aumentar e você distribuir chamas para outros. Pouco se ensina sobre o reino espiritual de Deus. Mas você, ao se aproximar de uma sarça que está pegando fogo de Deus, você vai ter também o acesso ao fogo de Deus. E você também vai ter um professor, que é o Espírito Santo, a como andar, a como aumentar e a como distribuir esse fogo, esse poder de Deus para outras pessoas. Pai, eu te rendo graças porque hoje tu despertasse e ativasse em teus filhos e filhas, mesmo comuns, mesmo que nunca escutaram sobre este teu fogo, mas vão ver e vão ler a história de Moisés e ver que cada um que está assistindo, cada um que poderá assistir mais na frente, vai poder ter um encontro com a sua sarça ardente e com este teu fogo, Senhor. Permita que eles sejam revelados, permita-se, ó Espírito Santo, e dá toda a revelação para que eles busquem assim se aproximar como Moisés se aproximou da sarça ardente. Que se aproxime de ti, Senhor, e que tu possas estar derramando desse mesmo fogo, porque nós ainda somos esse povo escolhido, esse povo que caminha. Não cessou ali, continuamos caminhando para a terra que emana leite e mel. Ó Senhor, derrama sobre o teu povo essa capacitação, derrama sobre o teu povo essa revelação e que eles possam estar chegando à sarça ardente. Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora curas, milagres, sinais, maravilhas, prodígios, libertações, o batismo de fogo, que esse fogo possa estar descendo sobre tua vida. Que esse mesmo fogo que Jesus disse, eu vim trazer fogo à terra, ele possa ser agora derramado sobre outras pessoas. Pai, em nome de Jesus, eu vou fazer um ato simbólico, um ato profético, e ao assoprar, batiza, Senhor, eles com este batismo de fogo. Eu vou contar até 3, assim como Jesus soprou sobre os discípulos e eles ali receberam o batismo do Espírito Santo. Eu declaro e desejo que o próprio Espírito Santo passe por mim através do sopro das redes sociais e possa te alcançar aí onde você está e você possa receber este fogo. Pode queimar as mãos, você pode sentir algo, você pode não sentir nada, mas o importante é você crer e acreditar, pois é tudo que você crê com a base bíblica você vai receber do Pai. Se prepara. É 1, 2, 3. Fogo de Deus para a tua vida. Recebe, recebe. Recebe desse fogo. Você que já tem uma chama, aumenta teu fogo. Você que nunca recebeu, deseja ardentemente agora receber de Deus. O fogo de Deus. Viver o sobrenatural. Tire as sandálias. Talvez você esteja impedido aí, talvez você não esteja recebendo, porque você não se desprendeu do mundo natural para viver o sobrenatural de Deus. Tira tuas sandálias aí. Eu vou contar até 3 novamente. Tudo é possível aquele que crê. 1, 2, 3. Recebe. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Ande debaixo do fogo. Ande nesta terra santa. Viva o sobrenatural de Deus. Amém? Pois foi feito para os filhos e filhas. E Jesus diz,
Eu queria que já estivessem todos acesos. Então deseje estar aceso. Deseje queimar mais. Deseje estar numa chama pegando fogo. Fogo, fogo e fogo. Em nome de Jesus. Fiquem na paz. Shalom.